minha gente boa do Brasil! Aqui é do canal Física Alternativa. Eu sou o professor Genival Sá e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês um pouquinho hoje sobre os fenômenos da eletrização por indução. Antes disso, nós vamos ver um pouco sobre o que é a indução eletrostática e posteriormente nós iremos trazer a aula sobre eletrização por indução. Tudo bem com você? Beleza, então se você está gostando das nossas aulas, curta os nossos vídeos, compartilhe e se inscreva no canal para nos ajudar. E vamos à aula. Na aula de hoje, nós iremos ver um pouco sobre indução eletrostática. E primeiro aqui eu trouxe aqui uma apresentação do fenômeno, ou seja, como é que se dá esse fenômeno da indução eletrostática. Então, antes de mais nada, é importante que a gente faça duas observações. Que observações são essas? Aqui eu já coloquei aqui para vocês. A primeira observação que se tem que fazer em relação à indução eletrostática é o seguinte. É em relação ao sentido de movimentação dos elétrons. Então, nós vamos ter, para que os elétrons se movimentem, um negócio chamado de diferença de potencial. É verdade, só existe corrente quando há uma diferença de potencial. E aqui, com as cargas que a gente vai trabalhar em movimento são os elétrons, então nós vamos ter sempre o seguinte, os elétrons, eles se movimentam dos pontos de menor, preste bem atenção, dos pontos de menor para o de maior. Então o elétron ele vai do ponto de menor potencial para o de maior potencial. Belezinha? E outro detalhe muito importante, nós vamos sempre considerar o potencial da Terra, o potencial elétrico da Terra, nulo. Então, o potencial da Terra é nulo por convenção. Ou seja, por convenção é porque é melhor trabalhar com ele e considerá-lo nulo. Porque, na verdade, o potencial da Terra é negativo. Mas aí, para facilitar a explicação de alguns fenômenos, é mais legal a gente considerar que ele é nulo. Então, por convenção, isso é uma convenção da física, que vai considerar sempre o potencial da Terra para todos os efeitos nulo. Beleza? Então vamos ali à apresentação do fenômeno. Então o fenômeno da indução consiste no seguinte. Nós ilustramos aqui um corpo em forma de barra de material condutor, corpo A, pendurado aqui numa haste. E aqui eu tenho 3 pêndulos de fio condutores e esferas condutoras pendurados nessa haste. O sistema todo está inicialmente neutro, ou seja, cargas negativas e positivas na mesma quantidade. O que eu faço? Eu aproximo agora um corpo carregado aqui desse sistema, como é ilustrado aqui abaixo. Então, aproximando aqui, um corpo carregado positivamente, que é o corpo B, qual é o fenômeno que eu vou observar nesse mecanismo? Eu vou observar esse fenômeno aqui, as esferas aqui da ponta vão se abrir, elas estão assim, vão fazer isso, tá? E da outra extremidade também é a mesma coisa, elas estão assim e vão fazer isso. E as do meio estão na vertical, vão continuar na vertical. Isso por quê? O que acontece aqui? Esse corpo carregado vai induzir cargas no corpo que está neutro. Então, vai haver movimentação aqui de cargas. As cargas de sinal contrário são atraídas para essa região aqui e essa outra região vai ficar com excesso de carga positiva. Daí, essa extremidade vai adquirir carga do mesmo sinal e vai surgir aqui uma força de repulsão para cá e outra para cá que vai fazer com que essas cargas se afastem. E aqui do mesmo jeito, uma forcinha de repulsão para cá e outra para cá, porque esse corpo, do ponto de vista elétrico, ficou polarizado. Essa extremidade ficou com região negativa e essa outra extremidade ficou com região positiva. Professor, e no meio? No meio, esse fenômeno ele não se manifesta, porque aqui no meio as cargas estão em equilíbrio. O desequilíbrio vai ocorrer exatamente nas extremidades do corpo. Então, aqui no meio, o pêndulo vai continuar normal, enquanto que nas pontas vai se abrir, nessa ponta, e também nessa. Então, é esse fenômeno aqui que a gente vai observar no caso de um sistema desse tipo, quando se aproxima um corpo carregado. Beleza?
Vem para cá agora. Agora aqui nós ilustramos 4 etapas, 1, 2, 3 e 4, para detalhar a explicação do fenômeno. Ali nós apresentamos o fenômeno, mas o porquê daquilo ali, aí vamos tentar explicar aqui para vocês. Nessa explicação, vai entrar assuntos de campo elétrico e potencial elétrico, que são grandezas que alguns de vocês talvez ainda não tenham visto. Quem já viu, beleza, vai entender tranquilamente. Quem ainda não viu a ideia de campo elétrico e de potencial elétrico, é só considerar que em torno de uma carga elétrica ou de um corpo carregado, vai se criar uma região de influência, que é o que a gente chama de campo elétrico. E é nessa região de influência que vai ter a ação das grandezas à distância, que é o caso da força elétrica, do próprio campo elétrico e do potencial elétrico, que são grandezas físicas de ação à distância. Então aqui nós estamos representando o gráfico, né, do campo de potencial de uma esfera carregada. Então, aqui está. Essa esfera está carregada positivamente e eu estou representando a carga total dessa esfera por mais Q. Esse mais Q maiúsculo. E aqui a ilustração do gráfico do potencial de campo elétrico gerado por essa esfera. Aqui, esse eixo é o eixo do potencial, dado em volts, que eu chamei de VB, e esse eixo é o eixo da distância. Isso porque o campo, a força, o potencial, nós vamos ver nas aulas que vão vir, que são grandezas que dependem da distância. Então, por definição, o potencial de uma esfera carregada é constante dentro da esfera até a sua superfície, e a partir da superfície ele cai com a distância. À medida que eu me afasto, né, vai perdendo energia e, portanto, o potencial vai diminuindo. Então, essa ilustração aqui, ó, aqui dentro da esfera ele tem o valor VB, aqui constante, ó, esse constante aqui, e aí quando chega nos pontos superficiais, a partir daqui, ele começa a cair com a distância. À medida que a distância vai aumentando, ele vai se aproximando de zero. Certo? Então aqui é o corpo B, a esfera B, carregado com carga Q, e esse é o gráfico do potencial. Quanto mais distante eu tiver da esfera, menor é o potencial, menor também é o campo e menor também a força. Mas isso não são grandezas que nos interessam agora. Vamos trabalhar apenas com o potencial. Então, essa situação é idêntica àquela. O que vai acontecer se eu pegar agora um corpo neutro e começar a aproximar dessa esfera positiva? Colocar um corpo aqui, ó. É exatamente o que acontece ali. Quando eu tenho aquele corpo neutro e começa a aproximar um corpo positivo, esse corpo positivo ele tem um campo. Aí é como se eu estivesse inserindo o corpo neutro dentro do campo daquele corpo positivo. Beleza? Então vem aqui, ó. Aqui no passo 2. Então no passo 2, nós colocamos exatamente dentro, próximo aqui, na região dessa esfera, um condutor A, inicialmente neutro. Então vamos lembrar, ó, esse corpo aqui está inicialmente neutro. Então o que você fez? Você aproximou aqui, ó, colocou esse corpo aqui dentro do campo da esfera Q. O que vai acontecer aqui? Observe pela curva de potencial da esfera, né, que é aqui, que quando eu coloco esse corpo aqui dentro, ele vai estar submetido a uma diferença de potencial. Nessa extremidade aqui, ó, vai estar aqui o potencial que eu chamei de V1. E nessa outra extremidade vai estar o potencial que eu chamei de V2. Agora observe que pela curva o potencial V1 é menor que o potencial V2. Ou seja, esses potenciais aí estão assim, ó. O V1 é menor do que o V2, que você está vendo lá pela curva, ó. V1 está mais abaixo, mais perto de zero, né? Mais perto do eixo. E o V2 está mais acima. Então aqui é gerada, o corpo está sob uma diferença de potencial, quando eu aproximo ele de um corpo carregado. E aí é por isso que há movimento das cargas, como ocorreu aqui, ó. Por quê? Aqui tem uma diferença de potencial U, que a gente chama de DDP, diferença de potencial. Esse U, na verdade, é V1 menos V2. É o intervalo aqui dos potenciais. Ora, quando o corpo está submetido a uma diferença de potencial, o que acontece? Ó, os elétrons se movimentam, né, do potencial menor para o
maior. Então o que, é que vai começar a acontecer? Vai começar a ocorrer movimento de elétron no corpo neutro. A gente sabe que o corpo neutro, por definição, é aquele que tem elétrons e prótons na mesma quantidade. Quem é que se movimenta? Os elétrons. Sempre a gente vai estar repetindo isso. Os elétrons vão de onde para onde? Do potencial menor, mais baixo, para o potencial mais alto. Então aqui o que vai acontecer? Vai começar a ter movimento de elétron da direita para a esquerda. Ou seja, os elétrons aqui desse corpo, ó, eles vão começar a se movimentar para lá, para aquela extremidade. Então vai começar a passar para lá. Quando esses elétrons começam a passar para a esquerda, o que vai acontecer? Essa região aqui, ó, vai começar a ficar negativa e essa região aqui começa a ficar com excesso de cargas elétricas positivas. Com isso, é como se aqui começasse a ser gerada uma cargazinha mais Q e na outra extremidade, né, começasse a ser gerada uma cargazinha menos Q, polarizando esse corpo igual ocorreu aqui, ó, carga mais Q, carga menos Q. Acontece que isso aqui vai alterar o potencial nessa região. Isso porque nós tínhamos aqui a curva de potencial gerada apenas pela esfera, que era a carga mais Q. Tá aqui, ó, essa primeira curva, daqui, ó, potencial gerado pela carga mais Q, essa curva. Mas quando eu insiro esse corpo neutro aqui dentro desse campo de influência dessa carga mais Q, esse corpo neutro ele altera as características dessa região e com isso, se eu considerar agora o potencial gerado agora por essas três cargas, essa mais Q, essa menos Q e essa mais Q, vai ser um potencial menor do que o que eu tinha anteriormente. Isso porque essa carga menos Q, como ela está mais próxima da esfera e o potencial depende da distância, então esse potencial aqui é maior do que esse. Portanto, quando eu fizer aqui a diferença, vai dar um valor negativo em módulo, né? E quando eu somar com esse, vai dar um valor menor do que o que eu tinha antes. Portanto, vai haver aqui uma queda, né, de potencial, que é o que aconteceu aqui no terceiro passo, que nós vamos já explicar. Agora, antes, só mais um detalhe, vou dizer para vocês. Esse movimento de elétron, ele só vai ocorrer enquanto houver a diferença de potencial. Só que o que vai acontecer? Como essa região, à medida que os elétrons vão para lá, essa regiãozinha aqui vai ficando positiva e essa daqui vai ficando negativa. Aí, o que vai acontecer é o seguinte, nessa extremidade o potencial começa a descer, começa a cair, e nessa extremidade o potencial começa a subir. Então nós vamos ter ali agora uma situação assim, ó. Na extremidade direita, o potencial ele começa a subir, e na extremidade esquerda, que o potencial estava acima, começa a descer, à medida que os elétrons vão vir para cá. Você vai gerando carga negativa, o potencial vai diminuindo, e lá vai ficando carga positiva, o potencial vai aumentando. Então, está assim a situação de desequilíbrio, e ele vai fazer isso. Ó. Quando ele equilibrar, quando tiver no mesmo potencial, aí o movimento de elétrons cessa. Não tem mais passagem de elétron aqui. Isso porque os elétrons eles só se movimentam quando há diferença de potencial. Tem que haver um menor e um maior. Não quando isso aqui, ó. Quando esse aqui subir, né? Esse potencialzinho aqui começa a subir, esse V1, e esse aqui 2 começa a descer. De modo que vai chegar um momento que eles vão se equilibrar. Quando isso acontecer, a movimentação de cargas aqui cessa. Aí não há mais movimentação de carga. Isso aqui ocorre num curto intervalo de tempo. Aí vamos para cá. A nova configuração vai ser essa aqui então. A configuração aqui da figura 3. Olha só. O que eu falei lá? Ó? Potencial V1 subiu. Ele estava bem aqui na curva, né? Ó. Ele subiu para cá agora. Está bem aqui agora. E o potencial V2, ó, que estava bem aqui, lá na curva, né? Desceu para cá agora. Está bem aqui agora. E aí eles estão em equilíbrio. Então, dentro do corpo agora, o corpo está submetido agora à mesma diferença de potencial. Aqui nesse caso, V1', né? Vou chamar aqui de V1', que é diferente daquele V1 lá. E esse V2', agora são iguais. Portanto, não há mais movimentação de elétron aqui. E aí, se eu fizer a nova configuração agora, considerando essa carga, essa e essa, como eu já falei lá antes, o campo vai ser menor.
Então o novo potencial agora vai ser dessa curva aqui achurada, ó, que aqui vai ser constante, vai permanecer constante, vai haver aqui uma queda a partir de fora da esfera, né? Vai caindo. Aqui dentro do corpo agora é constante, mas é um valor ainda acima de zero, tá? Um valor positivo. E a partir daqui da outra extremidade começa a descer. Então essa nova curvazinha aqui achurada, tá? Representa o potencial agora gerado exatamente por essa carga mais Q, essa menos Q e essa mais Q. Tá aqui, ó. Essa curva aqui agora, essa curva de fora é quem? O potencial da carga Q. Tá lá. Essa curvazinha de dentro agora, potencial gerado pelas cargas mais Q, esse mais Q aqui e esse menos Q aqui. Tá? Então as três cargas agora, potencial houve uma quedazinha, exatamente devido ao acúmulo de carga aqui nessa região. Beleza? Pronto, o que nós vamos fazer agora com essa situação aqui? Agora nós vamos ligar essa carga com a terra, para que haja aqui a eletrização. Só que aqui aconteceu o seguinte, ó, o potencial que se estabilizou, não tem mais movimento de carga, e você liga com a terra, que é o passo 4 aqui. Pronto, o passo 4, você pegou aquela situação lá, ligou com a terra, tá aqui. Quando você liga aqui com a terra, o que vai acontecer? Aqui no passo 4, ó, ligou aqui com a terra, tá aqui. Como esse potencial aqui, ó, é maior, está acima de zero, né? Ó, ele é maior que o da Terra, e a Terra, o potencial dela é o quê? Nulo, por definição. Então, como a Terra tem potencial menor do que do corpo, a Terra vai ceder elétron para o corpo. Isso por quê? Está aqui, ó. O elétron vai de onde? Do menor para o maior. Então, você ligou essa região com a Terra é menor, é nulo. E esse potencial aqui ainda é positivo. Então, a Terra vai começar, ó, a jogar elétrons para o corpo. Aí com isso, o que vai acontecer? Esse corpo aí não estava assim, né? Era 2 aqui negativo e 2 positivo, por exemplo, aqui, né? 2 positivo aqui e 2 negativo. Só que os elétrons da Terra vão subir. Aí cada elétron que vai subir aqui vai neutralizando essa região aqui, ó. E vai cedendo também mais elétron para cá. Certo? E aí esse movimento aqui, de subida de elétron, ele acontece enquanto houver diferença de potencial. Enquanto o potencial do corpo A for maior do que o da Terra. Só que vai chegar um momento que de tanta Terra ceder elétron para ele, esse potencial dele vai cair. Então ele vai caindo até zerar. Quando ele descer daqui para cá e esse aqui também, porque ele é constante, então ele agora está constante. Aí vai recebendo elétron, ele vai caindo até se igualar com o da Terra. Certo? Primeiro ele está acima, da Terra está aqui abaixo. Aí ele vai recebendo elétron, ele vai baixando até se equilibrar. Se equilibrou, pronto, não tem mais diferença de potencial. Se não tem potencial menor e um maior, então também não tem movimento de elétron. Então quando ele adquire o mesmo potencial da Terra, e é isso que acontece, toda vez que eu ligo um corpo, seja ele neutro, negativo ou positivo, com a Terra ele vai adquirir o mesmo potencial da Terra. Então adquirir o mesmo potencial, cessou o movimento de elétron aqui. Então, no final, o corpo essa região aqui vai se anular, né, as cargas, e ele vai ficar com excesso de carga negativa. Então a cargazinha dele agora no final vai ser essa aqui, ó, menos Q', certo? Lembrando que esse menos Q', em módulo, né, ele é maior do que o menos Q, que eu tinha antes lá, ó. Ele é maior que o módulo de menos Q. Isso porque ele já tinha essas cargas aqui, ele ganhou mais elétrons ainda da Terra. Então essa cargazinha final ainda é em módulo maior do que aquela, né? Maior quantidade. Bem, aí o que acontece agora? Agora nós temos uma situação onde o campo dentro do... o potencial dentro do condutor se anulou. É zero porque ficou igual ao da Terra. Certo? Esse potencial, essa curva agora de potencial aqui, ó, foi para zero. Então, nós temos uma nova configuração. Se a gente pegar agora a curva de potencial criada pela carga mais Q, né, pela esfera, e por essa cargazinha menos Q aqui, vai ser essa última curva aqui, ó. Essa curva aqui mais grossa, ela vai aqui, continua constante dentro da esfera, a partir da superfície começa a cair. Dentro do corpo agora, não é mais aqui, né, agora é zero, que ela zerou com a da Terra, vai
e a partir da outra extremidade do corpo ela começa a descer, tendendo a ir para o negativo, isso porque o corpo está carregado negativamente. Então essa aqui é a configuração final que ocorre e no final ele está com um excesso de carga elétrica negativa. Agora preste bastante atenção no seguinte detalhe. Do jeito que está essa configuração aqui, se eu afastar o indutor aqui, se eu tirar essa carga, né? Tirar isso de perto, o que vai acontecer é o seguinte, como esse corpo está ligado à terra, esses elétrons vão descer para a terra, certo? Aí o corpo vai permanecer neutro. Então, para que esse corpo ele se carregue, é preciso que ainda na presença do indutor, eu corte aqui a ligação com a terra. Então, é esse detalhe que a gente vai ter que observar quando estiver vendo a eletrização por indução, certo? Na presença do indutor, você tem que cortar lá a ligação com a terra, senão não finaliza o processo. Um outro detalhe também, para a gente terminar, muito importante, é o seguinte. Esses elétrons vão subir para o corpo, independentemente da região onde eu estou ligando ele. Porque, às vezes o pessoal confunde, achando que para os elétrons subir, eu devo ligar aqui na região positiva. Mas isso não é verdade, não é obrigado eu ligar aqui. Nessa situação aqui, eu posso fazer essa ligação aqui, posso fazer ela, inclusive, aqui nessa parte onde está negativo. Certo? Isso por quê? Porque o que vai fazer os elétrons subirem aqui para o corpo, o que vai fazer o elétron subir, não é o fato dessas cargas estarem aqui. É exatamente o potencial. Porque daqui, ó, os elétrons vão do menor para o maior. E nessa situação aqui, o potencial do corpo está acima. Então ele é maior que zero. Então ele é maior do que a Terra. Então se eu ligo ele que está com maior potencial com a Terra, que tem potencial nulo, os elétrons vão subir para ele independentemente da região que eu ligar. Certo? Então tanto faz eu ligar aqui lá no polo positivo como no polo negativo, esses elétrons vão subir. Então essa observação é muito importante para você não confundir, tá certo? Então na situação que eu vou ligar ao corpo, tanto faz. Eu ligo ele em qualquer posição, em qualquer local desse corpo, os elétrons irão subir ou descer, se for o caso, né? Porque se aqui fosse uma esfera negativa, aí a situação aqui seria invertida, né? Você teria aqui carga mais e aqui carga menos, e aí os elétrons, em vez de subir, eles iriam descer. Mas aí é uma outra configuração, e isso aqui é só para a gente detalhar. Beleza? Então até a próxima aula, onde a gente vai detalhar bem direitinho a eletrização por indução.